ensaiar, tá? Com bastante calma e deem o vosso melhor. Êxitos, tá? Ao vosso tempo, quando vocês começarem, nós vamos continuar. Excelentíssimos membros da banca de jurados, caríssimos professores, prezados colegas e estimados convidados, recebam as nossas saudações. Somos o grupo número 1 do curso técnico de informática, orientado pelo engenheiro Natalício Camosso Mango, e é com enorme prazer e profunda gratidão que nos encontramos aqui, neste momento, diante de mentes que nos inspiraram e desafiaram ao longo da nossa jornada. Hoje, nós viemos apresentar os resultados desses esforços e, por isso, agradecemos a presença de todos. A voz que vos fala é de Hilda Correia e à minha direita tenho Teresa Jamba e Antônio Júlio. Há momentos na vida que marcam não apenas aqueles que os vivem, mas também aqueles que os testemunham. Este é um desses momentos. Hoje, não estamos aqui apenas para concluir um ciclo acadêmico. Estamos aqui para apresentar uma solução real para um problema real numa instituição que é nossa e que merece o melhor de todos nós. Num mundo cada vez mais digital, as instituições de ensino precisam de uma presença online ativa, funcional e atualizada. Atualmente, a rapidez e organização das informações tornaram-se fatores fundamentais para o bom funcionamento de qualquer instituição. No entanto, o Instituto Politécnico Privado Celestino Sambambe ainda não dispõe de um website institucional, o que gera dificuldades na comunicação e na divulgação das suas atividades. Com as TICs, o mundo mudou. A forma como as pessoas se comunicam mudou. A forma como as instituições funcionam mudou. E numa era em que as informações definem a qualidade das organizações, uma pergunta se impõe. Por que razão o nosso instituto não tem um website? E que dificuldades os estudantes, pais e encarregados de educação enfrentam por falta de um website no Instituto Politécnico Privado Celestino Sambambe? Bom, foi esta pergunta que nos tirou do silêncio. Foi esta pergunta que nos colocou em movimento. E foi esta pergunta que deu origem ao projeto que vos apresentamos hoje, de desenvolvimento de um website para o Instituto Politécnico Privado Celestino Sambambe. A escolha deste tema fundamenta-se pela necessidade crescente de modernização dos processos comunicacionais e administrativos nas instituições de ensino, especialmente em um contexto educacional que exige eficiência, transparência e acessibilidade. No entanto, as consequências da ausência do website na nossa instituição são sentidas todos os dias por todos nós. Avisos que chegam tarde, comunicados que se perdem, horários que ninguém sabe aonde consultar, resultados acadêmicos que obrigam os estudantes a deslocarem-se fisicamente até a secretaria, pais e encarregados de educação que permanecem sem informações. E esta não é uma situação aceitável e foi por isso que decidimos agir. Trazendo como solução o desenvolvimento de um website interativo e informativo para o Instituto Politécnico Privado Celestino Sambambe, com vista à modernização da comunicação, à facilitação do acesso a informações e o fortalecimento da presença digital da instituição no meio educacional. E para a concretização deste objetivo, foi necessário levantar os requisitos e as funcionalidades de informação da instituição, projetar a interface visual e a estrutura de navegação do website, desenvolver a interface do utilizador com foco na interatividade e design responsivo e implementar um sistema de gestão de conteúdo para a atualização autônoma das informações. Compreendemos desde o início que um website é muito mais do que um conjunto de páginas digitais. Como afirma London em London 2020, o website representa a face digital de uma organização e constitui um importante canal de comunicação entre a instituição e seus diferentes públicos. A eficácia do website não depende apenas da sua apresentação visual, mas também da capacidade de disponibilizar informações de forma clara, organizada, acessível e confiável. O processo de criação do website ele envolveu planeamento, análise de requisitos, programação, testes e validação. Não se tratou apenas de criar páginas, mas sim de construir um sistema funcional, organizado e adaptado de acordo com as necessidades reais da nossa instituição. Relativamente às tecnologias utilizadas, o
O desenvolvimento do website consistiu a nível do back-end com a linguagem de programação PHP e o MySQL como sistema de gestão de base de dados. A nível do front-end, foi utilizado o HTML5 para a estruturação das páginas, o CSS3 juntamente com o framework Bootstrap para a estilização e design responsivo. Foi utilizada ainda a linguagem de programação JavaScript para a interatividade das páginas e a biblioteca Fontawesm para ícones e elementos visuais. Do ponto de vista arquitetural, o website foi desenvolvido com base no padrão cliente-servidor, que assegurou uma separação clara entre a interface visual, lógica de processamento e armazenamento de dados, funcionando por meio de requisições feitas pelos clientes e respostas dadas pelos servidores. Estas tecnologias permitiram desenvolver um website moderno, funcional e adaptável a diferentes dispositivos. No que diz respeito às metodologias, a nossa pesquisa quanto à natureza, ela foi classificada como aplicada, porque visou resolver um problema concreto, vivenciado por nós enquanto estudantes e investigadores. Marcones e Lacato 2017 afirmam que a pesquisa aplicada tem como finalidade gerar conhecimentos destinados à aplicação prática, contribuindo para a resolução de problemas específicos do meio social ou organizacional. Adotamos uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, o que permitiu não apenas compreender as percepções dos participantes, como também quantificar as suas necessidades com o devido rigor científico por meio da mensuração dos dados estatisticamente. Quanto aos procedimentos técnicos, recorremos à pesquisa bibliográfica, ao estudo de caso e à pesquisa de campo, realizada diretamente no nosso instituto. Quanto aos objetivos, optamos pela pesquisa exploratória, que permitiu-nos aprofundar a compreensão do problema por nós identificado, e a descritiva, que permitiu-nos caracterizar a realidade da nossa instituição. A nossa investigação foi realizada no município da Cala, província do Huambo, República de Angola, no Instituto Politécnico Privado Celestino Sandão. Para validar a nossa pesquisa, a população-alvo compreendeu 98 elementos. Utilizamos uma amostragem não probabilística intencional, selecionando 54 participantes e destes, 36 devolveram questionários válidos, correspondendo a uma taxa de respostas de 66,7%. A amostra abrangiu estudantes do curso de Informática, Enfermagem Geral, Contabilidade, Finanças, Estomatologia e Fisioterapia, garantindo assim a diversidade e representatividade nos resultados. Os instrumentos de recolha de dados utilizados foram o inquérito por questionários e a observação direta, que nos possibilitaram ter uma visão mais completa da realidade estudada. Os métodos de recolha de dados utilizados foram essencialmente o método bibliográfico, através de consultas em documentos, e o método de campo, mediante a aplicação de questionário e observação direta no ambiente real da nossa instituição. Quanto aos procedimentos de análise de dados, optamos pela análise quantitativa, que nos permitiu organizar os dados de modo a darmos um melhor tratamento aos resultados obtidos, e a qualitativa, que permitiu interpretar as observações realizadas e as percepções dos participantes relativamente às dificuldades comunicacionais. Dando ênfase àquilo que é a análise e discussão dos resultados do trabalho por nós desenvolvido, temos a ilustração deste gráfico, que faz parte de uma das 15 questões que compuseram o nosso questionário, contendo 5 opções, das quais, como podemos ver, avisos e comunicados teve uma taxa de 66,7%, demonstrando assim que, de fato, há uma necessidade crescente de comunicação em tempo real dentro da nossa instituição. Depois da recolha e análise de dados, obtivemos os seguintes resultados. 100% dos respondentes consideram o website importante ou ainda muito importante, o que valida diretamente a necessidade do projeto e a forte aceitação institucional da proposta. Bem, tem-se dito que o bem feito é melhor do que o bem falado. Então, da teoria à prática, passamos a apresentar o protótipo do website desenvolvido, que conta com diferentes páginas preparadas e organizadas para dar acesso rápido e eficiente a informações institucionais, cuja ausência representa o principal problema de investigação identificado. Cada página tem a sua função específica dentro do sistema. Aqui temos representada a página principal do protótipo por nós desenvolvido, melhor dizendo, a face do website. Aqui encontramos a missão e a visão da instituição, bem como uma pré-visualização das notícias em destaque, servindo
como porta para o restante dos conteúdos. A página de contactos disponibiliza informações que permitem entrar em contato direto com os responsáveis por cada área e departamento da instituição. Possui um mapa com as direções e localização da instituição e ainda um formulário que permite que qualquer visitante, mesmo sem estar registrado, envie mensagens aos diferentes departamentos que posteriormente podem responder via e-mail. A página curso apresenta a oferta formativa do Instituto, com informações sobre a duração de cada curso e os pré-requisitos da instituição no meio educacional. A de notícias e eventos centraliza-se em todas as publicações feitas pela instituição, bem como os eventos que já foram realizados e os que estão programados. No fórum, onde os utilizadores autenticados eles podem participar de debates, fazer publicações. Já o visitante ele tem um acesso mais restrito, enquanto que o gestor, nesse caso da plataforma, ele tem um controle total, podendo fazer publicações ou ainda fazer a gestão da sessão dos utentes. E por fim, mas não menos importante, a página sobre, que nos dá a conhecer o histórico da instituição, parte da sua estrutura organizacional e os números de estudantes e docentes existentes. O sistema contempla ainda funcionalidades de registro, login e recuperação de senhas, e tais funcionalidades garantem que cada utilizador acesse apenas as áreas que lhe correspondem, assegurando a segurança no sistema. Em suma, o projeto atingiu plenamente o seu objetivo geral de desenvolver uma ferramenta capaz de modernizar a comunicação na instituição, resultando no desenvolvimento de um website. A pesquisa confirmou que a ausência do website tem limitado a eficiência dos processos administrativos e acadêmicos, tornando assim o projeto uma solução viável, funcional e estratégica para a gestão educacional da nossa instituição. Recomendamos que a instituição implemente efetivamente o website desenvolvido como forma de mitigar os problemas de comunicação atualmente enfrentados. Recomendamos igualmente a atualização contínua das plataformas e futuras expansões das funcionalidades. Permitam-nos terminar dizendo que os melhores sistemas não nasceram em Silicon Valley ou no Vale do Silício. Nasceram na mente de pessoas que se recusaram a acreditar que as coisas deviam permanecer como estavam. Mais do que concluir um ciclo acadêmico, acreditamos ter desenvolvido uma proposta capaz de contribuir para a melhoria real da nossa instituição. Porque a tecnologia só faz sentido quando resolve problemas reais. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, podem tomar os vossos assentos. Começo por parabenizar-vos pelo tempo que foi muito bem gerido e pela apresentação, que tal como na pré-defesa, eu acredito que convenceu-nos a todos a apresentação dos nossos estudantes. Mas o que nos traz aqui não é o que nós falamos, mas sim aquilo que nós produzimos. E é sobre isso que vamos falar. Convido a primeira vogal a intervir a respeito da defesa que temos agora. Mais uma vez, sintam-se saudados a todos. Bom, tal como a nossa Presidente já acabou de frisar, os nossos estudantes saíram-se bem melhor com relação à nossa pré-defesa. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas básicas, muito básicas mesmo, porque acabaram já de alguma forma frisando as coisas mais importantes ou tocando nos pontos mais importantes que se esperava. Bom, a minha primeira questão tem a ver com o porquê da utilização da linguagem de programação JavaScript ao invés de utilizarem uma outra linguagem de programação, como por exemplo a C, Python ou a C++. E a segunda questão: quais foram os principais protocolos de comunicação?
quais foram os principais protocolos de comunicação utilizados para a criação ou o desenvolvimento do website em questão. Terceira, quais foram as principais tecnologias utilizadas? Quais foram as principais tecnologias utilizadas e o porquê da utilização destas tecnologias e não outras? Quais foram as principais tecnologias utilizadas e o porquê da utilização dessas tecnologias e não de outras? Quarta questão e última. Qual é a importância da criação do website para a área de informática? Reitero. Qual é a importância da criação do website para a área de informática? Obrigada. Antes de prosseguirmos, eu quero saber se conseguiram anotar todas as questões. E, por favor, separem as questões por elemento da banca. Tá? Agora vamos à intervenção do segundo vogal. Eu vi que o que nós señalamos na pré-defensa, quase todo foi resolvido, não? Mas tem alguns elementos aqui técnicos na hora de confeccionar o trabalho, o expediente, o livro, não? Como se diz. Queria me referir, por exemplo, no objetivo geral, onde vocês utilizam a palavra de sítio web informativo e interativo. Acho que essas duas palavras devem de ser eliminadas do objetivo, porque já de feito o sítio web é interativo e é informativo. Tá? Também deveriam de agregar no livro quais serão as vantagens que esse sítio web pode trazer à comunidade que não é própria daqui da instituição. Tá? Por exemplo, alguém que queira entrar na instituição a estudar, quais serão as vantagens que esse sítio web vai haver a proporcionar? Estamos? No outro caso, e por último, continuo a pensar que com a quantidade de estudantes que tem a instituição, a amostra continua muito pequena. Ou será que vocês só fizeram mostra na parte da engenharia? É ainda uma mostra muito pequena, porque temos alrededor de
Mais de 1.000 estudantes, não? Mais de 4.000. Yeah. Então não podemos falar de 30 e tal, não, só. Está claro, hein? Está entendido? Yeah. Isso era tudo. Bem, podemos seguir. Vamos começar tal como fizemos na pré-defesa. Primeiro, vamos falar de algumas coisas que precisam ser modificadas e depois vamos às questões. Apesar de não fazer parte da instituição, eu percebi que o logotipo que vocês colocam está no averso. E logo à primeira vista, não foi preciso muito trabalho. Colocaram o logotipo de forma errada. Se comparado a um logotipo normal, o C de Celestino geralmente fica à esquerda, na parte de cima à esquerda, e o S fica na parte inferior à direita, não? Então vão alterar isto, porque é um arquivo que será visto por muita gente e não fica bem. Fizeram a mesma coisa na contracapa, vão alterar essas duas páginas. Fico muito feliz porque agora já conseguiram reconhecer os esforços de vossos encarregados na dedicatória. Tive a paciência de ler e é bom. Só que a dedicatória apresenta uma discordância linguística. Se nós estamos a falar de várias pessoas, nós tratamos-las em todo momento no plural, certo? Então, em alguns momentos, vocês tratam estas pessoas de forma individual, sendo que falam de família de 3, ainda que fosse de 1. Geralmente tratamos como família mais do que uma pessoa, então tínhamos que tratar no plural. Passamos ao índice. O índice continua com aquele excesso de negritude que falamos já na pré-defesa. Não existe necessidade de todas as palavras do índice estarem negritadas, senão as palavras que identificam os capítulos. Para além da falta de concordância no quesito que já falamos, em muitos momentos o trabalho deixa-nos confusos sobre qual acordo ortográfico que os estudantes usam. E geralmente nós padronizamos a linguagem. Tem momentos em que os textos mostram-nos uma linguagem muito típica brasileira e alguns momentos muito típica portuguesa, que é a que nós comumente utilizamos. Então seria bom padronizarmos algumas palavras. Por exemplo, em pesquisas, nós que usamos o acordo ortográfico português, geralmente tratamos a quem responde a um questionário de entrevistado, não de respondente. Apesar das duas palavras estarem corretas, é bom que seja padronizado. Penso que agora podemos ir às questões técnicas. Eu começo a questão técnica com uma frase que não é técnica, mas é um conceito. É extremamente perigoso que um investigador, no final do seu trabalho, afirme que o seu trabalho respondeu plenamente a alguma coisa. Principalmente em uma situação de avaliação. Porque esta afirmação compromete, de certo modo, alguma coisa que não tenham feito para agregar em versões futuras, que falamos na pré-defesa, não é?
geralmente não existe um trabalho acabado. Todo trabalho está sujeito a alterações de acordo à necessidade que ele tem e às vezes de acordo ao conhecimento que temos agora. O conhecimento que a Hilda e os colegas têm neste momento não vai ser o mesmo que daqui a 3 meses, 6 meses, quando vocês puderem observar lá atrás e dizer: oh, o que fizemos anteriormente se calhar podia ter sido muito melhor. Então este tipo de afirmação é mesmo um bocado perigoso. Eu vou começar por parabenizar-vos. Fizeram um esforço de colocar no trabalho aquilo que falamos na pré-defesa. Estamos a falar do diagrama de caso de uso, o diagrama de sequência, o diagrama entidade de relacionamento, vocês também já colocam aqui e isso é muito bom. Na página 3, agora já indo para as perguntas, vocês falam dos objetivos do trabalho. Podem, por favor, abrir a página 3. E vocês apresentam-nos o website desenvolvido por vós como um website informativo e interativo. Eu gostava que, na próxima oportunidade, quando tiverem a fazer as vossas intervenções, me apresentassem a parte interativa do projeto. Depois temos o quarto objetivo que diz: implementar um sistema de gestão de conteúdos para atualização automática das informações. O que eu quero que fixem é atualização automática das informações. A pergunta é: como será feita esta atualização automática das informações? Página 37. Na página 37 apresentam o diagrama entidade-relacionamento. Estamos a falar de base de dados que nós geralmente consideramos o cérebro de qualquer aplicação. E para minha surpresa, e como eu sei que são técnicos, vão poder explicar, vocês têm 3 tabelas sem relação alguma. A tabela cursos não se relaciona a nada, a tabela eventos não se relaciona a nada e a tabela postos também não se relaciona a nada. Isto é possível. É possível. E porque é possível, a minha pergunta é: geralmente um evento é criado por um utilizador. E um evento em uma instituição pertence a um determinado departamento ou a um determinado curso, certo? Qual é a necessidade de estar ali esta tabela eventos se ela não está relacionada a nada? Como ela vai funcionar?
No fundo, a pergunta também podia ser: por que a tabela eventos é independente? Não apenas evento, cursos também é e postos também independente. Falaram na vossa apresentação que vocês utilizam uma estrutura de sistema de 2 camadas, certo? Cliente e servidor. Mas a abordagem do Antônio Frederico Júlio deixa claro que nestas 2 camadas vai ter aquela parte lógica que nós chamamos a lógica do negócio, utilizada em outras palavras. Cliente e servidor, geralmente falamos quando nós queremos uma ligação direta entre o utilizador e a base de dados, sem precisar necessariamente que existam aí codificações para que toda a estrutura de lógica de negócio aconteça. A minha questão é: por que escolheram um sistema de 2 camadas e não de 3? Se na vossa abordagem, em alguns aspectos, vocês afirmam situações que não pode ser possível utilizando apenas 2 camadas. E a última questão. Compreenderam a questão anterior? Sim. Não preciso repetir. Apresentaram a estrutura técnica de trabalho, ou do protótipo, e afirmaram que no back-end utilizaram MySQL. E eu gostaria de saber se MySQL pode ser considerado um back-end. Já? Neste momento, nós vamos perguntar aos candidatos se desejam ter 10 minutos para, com mais tranquilidade, prepararem as respostas para nós, ou se vão responder às perguntas de imediato. Faremos recurso dos 10 minutos. Muito bem. Nosso secretário, por favor, vai orientar a plenária a se retirar após a retirada da mesa de júris. E vamos deixar os nossos estudantes apenas na presença do secretário, que vai nos dizer quando os 10 minutos estiverem passando. Vai secretário para a mesa, vamos colocar em pé. Os convidados podem ser no caminho. Conecta. Nós.
Deixe-me apresentar. Nós temos que respeitar aquilo que nós estamos a fazer. Estamos a falar da eficiência do website, vai ajudar as informações. Isso é para garantir a interatividade do website. Como é que vai ser importante? Quando os estudantes fizerem requisições e eles receberem a resposta no momento, é isso que se vai fazer. Ainda se responde a solicitação. Sim, é nisso que se baseia a interatividade do website. E utilizando Não, ela está querendo apresentar a parte interativa, pediu para apresentar a parte interativa. Essa comunicação daqui já é interatividade. Então, se eu explicasse o que podemos fazer para a vida aqui como administrador, melhor é mostrar uma parte do que são os espaços.
Quem vai ler as questões? Somos nós? Ou... Não, você não manda uma gestão. É a resposta? Não? É a resposta, é a gestão. O objetivo principal disso aqui é a apresentação interativa maneira. Como seria feita esta organização? Não dá margem a outra pergunta. Como será feita essa explicar esse trabalho? Por que escolher esse trabalho? É tua? Ou é minha? É minha. É minha, é minha. E esse é tua, é tua. Essa é a última. Mas eu vou dizer considerado uma Vou responder uma. Eu quero mais. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vais responder essa última. Estás assim? Professor e secretário, já passaram mais de 15 minutos. Sim, sim. Não sabes? Porque é o sistema de gestão mais didático do WhatsApp. Posso mandar em responder? Sim. E funciona no lado dos servidores. É bem que Os convidados. Ele é o sistema de e trabalha Ele
podemos sentar. Dando sequência à nossa atividade, passarei a palavra ao presidente da nossa. Bem, eu espero que os quase 20 minutos tenham sido bastante para conseguirem endireitar as questões. Não têm necessariamente um tempo limite, mas estamos em uma sessão e a sessão tem um tempo. Respondam as questões da forma mais clara e objetiva possível, tendo o cuidado de responder todas as questões que foram feitas. Desejamos que, ao responderem às questões, digam, por exemplo, respondendo à questão da Presidente, respondendo à questão do primeiro vogal ou respondendo à questão do segundo vogal. Tá bom? É o vosso momento. Primeiramente, agradecemos as questões que nos foram feitas, realmente são de caráter muito pertinente. Respondendo à primeira e à terceira questão da primeira vogal, pois tem relação, as tecnologias utilizadas foram essencialmente o PHP, o MySQL, o JavaScript, HTML5, o CSS, o Bootstrap, o Frontalism. Sim, utilizamos estas tecnologias por serem as que, para nós, atenderam às necessidades identificadas. Outro ponto, por serem de código aberto, fáceis de utilizar e totalmente gratuitas, e também por serem as tecnologias com que mais temos afinidade. Respondendo à segunda questão, feita pela primeira vogal, e diz quais foram os principais protocolos de comunicação utilizados no desenvolvimento do website. Os principais protocolos utilizados no desenvolvimento do website foi o HTTPS. Por que utilizamos esse protocolo? Porque é ele que facilita melhor a comunicação, uma vez que ela é encriptada, e funciona melhor também com as requisições que levam pedidos e as respostas. É importante na área de informática. Ela está relacionada com a comunidade escolar, na gestão e no relacionamento com todos o técnico de informática. Respondendo à primeira questão, podemos já apresentar a parte interativa. Para nós consistiu essencialmente na comunicação entre o back-end e o front-end. Então, com a sua autorização, gostaríamos de apresentar. Sim. Conforme a minha colega está a demonstrar, aqui nós podemos fazer login, nesse caso como administrador, e depois de efetuar o login, temos acesso a esta página, onde ele pode ver os usuários e os utentes, nesse caso, que estão aderidos ao website, pode ver a frequência e outros eventos. E também vale realçar que quando estamos a falar da interatividade do website, não estamos só a nos referir à aparência física. Por exemplo, quando falamos do JavaScript, o JavaScript ele é maioritariamente focado naquilo que é o design, né? O design do website, os botões e outras coisas mais. Mas o ponto mais importante da interatividade é que o website ele tenha a capacidade de entregar as informações em tempo real. Porque o website ele vai se tornar interativo quando um utente fazer um pedido e esse pedido chegar no momento. Então, é nesse quesito que nós nos referimos de interatividade. Temos também outros perfis aqui, por exemplo, estamos aqui na página do fórum, onde, conforme nós já falamos na apresentação, os utentes podem fazer publicações, podem enviar mensagens, fazer publicações, e outros eventos podem mandar mensagens, como já realcei, e outros tópicos. Respondendo à segunda questão da Presidente, como será feita esta verificação autônoma da administração? Bem, primeiro gostaríamos de
usar não é automática, mas sim autônoma. Ali nós nos referimos ao gestor do sistema, no caso, o administrador, que pode fazer a atualização da informação independente. E a terceira questão feita pela presidente, que diz por que escolheram um sistema de 2 camadas e não de 3. Nós escolhemos um sistema de 2 camadas, primeiro, por ser um sistema que facilita a comunicação direta entre o utilizador e o servidor, fácil de implementar, gerir e de manter. Se posteriormente a instituição implementar o website e decidir expandir, aí sim poderá se utilizar um sistema de 3 camadas. Nós utilizamos o sistema de 2 camadas porque ele é mais recomendado para projetos simples. Respondendo à penúltima questão da presidente, qual é a necessidade da tabela de eventos que ela não está relacionada? Trata-se de uma tabela independente, de forma clara nós queremos dizer que trata-se de uma tabela independente e unicamente informacional, ou seja, que ela não está relacionada. Respondendo à última questão da presidente, o MySQL pode ser sim um back-end, porque ela está relacionada com a estruturação do banco de dados, está relacionada com a entidade do sistema relacional, o modelo relacional. Já responderam todas as perguntas? Eu tenho uma pergunta vinda da resposta que deram. Se um post não tem relação com nenhum usuário, quem vai fazer o post? A tabela post e a tabela eventos não estão relacionadas a ninguém. A tabela curso pode ficar independente, até porque os cursos não ficam constantemente a mudar, você vai colocar outros cursos ali e pode ficar assim. Mas, se alguém faz um post e não tem relação com ninguém, quem fará o post? É possível. E sobre o primeiro objetivo, podem nos mostrar este primeiro objetivo a funcionar? Escreveram uma mensagem à vontade quando trabalhava, eu observei, e eu não tive mensagem em lugar algum. Ela é adicionada diretamente na página. Também foi enviada para o banco de dados. Podemos tomar nota das respostas e agora chegou o momento de vamos avaliar o desempenho dos nossos estudantes. Lembrando que a avaliação de hoje não possui o percurso de 4 anos de formação. E fique claro para todos. E vamos convidar os nossos candidatos à plenária a ausentar-se do espaço para que o corpo de jurado possa classificar.
Ok. Olá pessoal, já estamos aqui com os mesmos finalistas. Então vamos saber aqui as expectativas após a defesa do mesmo conteúdo. Então, quais são as expectativas? Pá, são boas, porque correu tudo na graça de Deus, como esperado, então só esperamos já a nota. Equilibrado. Últimas palavras. Acreditamos que nós saímos bem e estamos a aguardar o resultado final. Então fiquem ligados, seguimos assim as mesmas. Vamos falar como é que foi apreciar a história dos mesmos finalistas. Como é que foi? Entendi. Essa mesmo como é que foi? Passamos muito assim, comunidade e tal. Será melhor. Você quer me postar? Então, estamos aqui na presença de um dos convidados. Ele vai nos falar como é que foi lá ver os mesmos, como é que foi ver os mesmos a defenderem. Então, Olá, bom dia, bom dia. O trabalho foi bem feito, os miúdos estavam preparados. Apesar de eles terem o domínio total, né, do trabalho, também aquele esforço, aquela pressão que eles tiveram por parte da banca, mas o trabalho foi bem feito e o seu projeto, nesse caso o seu website, está bem estruturado, atenderam todos os requisitos, né, quanto visual, quanto funcional. Os meus estão de parabéns.
Então estamos aqui todo mundo com expectativa grande deste mesmo grupo. Não percebi? Não percebi? Não, só para falei aqui como é que está a ser, ou seja, como estamos a esperar o único momento, né? E vai ser a expressão das mesmas notas. Ok. O entusiasmo é maior, aqueles que assistem, aqueles que não. Sim, olha, essas são coisas que nós não esperamos, nem só a banca sabe, então todos estamos aqui com um enorme entusiasmo para sabermos quanto é que darão fruto naquilo que eles produziram aí dentro. Então, a expectativa é maior e vamos aguardar. Então, com grande emoção, estamos aqui a acompanhar grandes carreiras que foram enfrentadas com grandes esforço e perseverança. E como é que o pai se sente ver o seu filho nesta turma a dar o último remate? Bem, claramente eu estou cá a apresentar a família Máquina. Neste preciso momento eu tenho muito de agradecer pelo ensinamento desta instituição Celestino Sambambi. Eu vejo pela qualidade, pela diferença que apresenta o meu caríssimo irmão, o meu caríssimo, com tudo que eu mais lhe tenho. Eu gostaria com que o mesmo ensinamento em que a instituição do Sambambi apresenta, eu tenho de agradecer, eu tenho mais de dizer que deve mais continuar mais para frente. É isso ali. Sim, sim. Muito obrigada. Então, com estas palavras vindas de um parente do mesmo formando, não é? Nós temos aquele slogan da nossa instituição: qualidade, profissionalismo e excelência. Muito obrigada.
são propriedades da instituição. Então, devem deixar em um formato adequado para que a instituição possa ter em seu arquivo e outros estudantes futuramente possam consultar o vosso livro e o vosso trabalho. Estamos? Boa sorte ao futuro, que eu creio que será brilhante. Secretário, por favor. Obrigado. Depois de discutir a defesa do trabalho de fim de curso, apresenta-se os seguintes pontos. Pontos fortes: boa apresentação, boa gestão do tempo, boa locução. Pontos fracos: insuficiência argumentativa nas respostas e técnicas. Recomendações: rever a formatação do documento e trazer no prazo de 5 dias. Tendo em conta os pontos fortes e pontos fracos, o júri decidiu atribuir à defesa do trabalho de fim de curso as seguintes classificações: Antônio Frederico Júlio, nota do trabalho, 17 valores. Hilda Marlene Gregório Correia, nota de trabalho, 17 valores. Tereza Mauro Capuzzo dos Santos Jama, nota de trabalho, 17 valores. E os mesmos júris também atribuíram as seguintes notas da defesa: Antônio Frederico Júlio, nota de defesa, 15 valores. Hilda Marlene Gregório Correia, nota da defesa, 19 valores. Tereza Mauro Capuzzo dos Santos Jamba, nota da defesa, 17 valores. E a média dos candidatos ou dos técnicos, Antônio Frederico Júlio tem a média de 16 valores. Hilda Marlene Gregório Correia tem a média de 18 valores. Tereza Mauro Capuzzo dos Santos Jamba tem a média de 17 valores. Feita no Instituto Politécnico Privado Celestino Sambambi, ao 1 de julho de 2026, temos aqui a presidente, engenheira Elisa Samba Lucas Caçua Chimbangela, e a primeira vogal, a engenheira Beatriz Bimbi Kemboa Chimnembe, e a segunda vogal, o mestre informático engenheiro Pedro Leonardo, o secretário Teodoro Bragança, de forte para vocês. Muito obrigado. Convidamos os nossos candidatos a colocarem-se à frente, cada um vai pegar a sua faixa e toca, e vai estar aqui à frente. Podem olhar para a plenária. O corpo de júri vai colocar apenas as faixas e vamos convidar aqueles que, junto dos candidatos, trabalharam arduamente para os manter aqui, que são os familiares. Um familiar de cada um vai colocar o chapéu.
Convidamos a direção também para fazer a foto de família junto dos júris e depois podemos. Mas sorriam, o trabalho que tiveram já passou. Está a sair mal na fotografia. Acreditamos nós que os nossos candidatos podem tomar os assentos. Estamos mesmo acima da hora, com a permissão da Presidente. Queremos dar os parabéns mais uma vez pela vossa apresentação. Para mim não é novidade, na verdade tem aqui um grupo muito forte, só para fazer mostrar no meio deles a Hilda é a melhor estudante de todos os tempos. Desde que a escola começou, ninguém superou as médias dela ainda. Então os pais e todos aqui presentes vamos continuar a investir. Vamos convidar a nossa PCA por algumas palavras, muito brevemente. Depois vamos fazer as fotos no cenário preparado para o evento. Muito bom dia a todos. Queremos agradecer primeiramente a Deus por ter nos proporcionado este momento muito lindo e bonito de se ver. Queremos agradecer todos os presentes, os nossos júris, muito obrigada, os nossos estudantes, os pais encarregados de educação que acreditaram na nossa instituição. Agradecemos do fundo do coração todos os convidados cá presentes. Para os nossos estudantes, deixa um sentimento de muita emoção. É muito gratificante ver os nossos estudantes como vimos. É um grupo muito
forte. Queremos pedir aos pais que continuem a apostar nos nossos estudantes, porque estamos conscientes que eles terão um futuro brilhante. Para a nossa estudante, Hilda, já técnica informática agora, está de parabéns. Desde que ela entrou na instituição, nunca ninguém conseguiu superar a média dela. Ela é estudante espelho da instituição e nós também, como instituição, agradecemos. Ouvimos muito bem, alguns termos não conseguimos falar do que eles defenderam, mas eles trataram da instituição e nós queremos implementar mesmo o que eles trataram. E sois vós que terão de acompanhar. Então, queremos criar uma parceria convosco, que é para estarem na instituição, acompanharem aquilo que vocês apresentaram aqui na instituição. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa Presidente. Só para aqui realçar, a nossa escola forma pessoas que possam resolver problemas. Tento exemplo esse grupo. Se formaram e resolveram o problema da nossa instituição. Estão de parabéns mais uma vez. Vamos convidar então o corpo de júri à saída, depois os nossos candidatos, em seguida os convidados. Muito obrigado a todos e bom regresso à casa.